Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem, pessoal, hoje eu vou comentar sobre um tema delicado, mas que infelizmente tem que ser comentado, né? Que ontem, na madrugada de ontem, né, o técnico Cuca ele pediu demissão do Corinthians, algo que já era bem passivo de acontecer, né? Inclusive, muita gente já falava que já tinha tomado essa decisão de sair do Corinthians por conta da pressão que estava acontecendo, tanto de forma interna, né? Como de forma externa, por parte da torcida. Então, assim, é complicado porque é um tema que foge um pouco da esfera esportiva, né? Envolve temas mais delicados, como eu já havia mencionado. Mas assim, vamos lá. A princípio de tudo, a gente tem que separar algumas coisas. Primeira coisa, o Cuca, ele é um bom treinador? Sim, ele é. Tanto é que teve trabalhos consagrados na carreira dele, sendo o último grande justamente no Atlético Mineiro, a qual ele foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ok, ponto, fechou. Ele é um bom treinador, ok. Outro ponto é o seguinte: se a pessoa comete um crime, ela deve pagar por esse crime. O Cuca, ele teve um caso lá em 1987, a qual ele mais três jogadores, se não me engano, é, cometeram um ato que eu não posso falar no YouTube porque o YouTube pode puxar a orelha do canal, mas é um ato bem mesmo grave. E nisso, eles foram condenados a 15 meses de prisão por conta de terem cometido esse crime. E nisso, eles ficaram presos um mês. Teve ali o pessoal do Grêmio, que na época o Cuca era jogador do Grêmio, desculpa, e resolveram ali pagar a fiança. Ele pôde voltar para o Brasil, né? E sob a promessa de caso tivesse alguma audiência ou então eles fossem condenados de fato pelo crime, eles retornariam para poder cumprir a pena ou participar da audiência. O que não foi aconteceu, né? Eles foram condenados, né? Alguns deles foram condenados, se não me engano, um deles foi absolvido e nisso ele não cumpriu a pena, né? Então ele em si, entre aspas, né? Ele estava sendo uma espécie de foragido da justiça suíça. E nisso, como o Brasil não extradita seus cidadãos, né, para cumprir pena lá fora, né, quando eles cometem crime lá fora do Brasil, então o Cuca praticamente viveu a vida dele de forma normal, né? Terminou a carreira dele como jogador, se tornou treinador, ganhou títulos, teve passagem por importantes clubes no país, até que tornou à tona essa situação, né? E nisso, realmente só veio mais estourar, né? Teve, sinceramente, assim, teve uma repercussão lá atrás, é, uma repercussão assim, pequena, uma repercussão pequena porque realmente a grandeza do crime que foi cometido, porque é um crime bem grave, mas não foi tão assim como o que aconteceu agora, né? Que agora foi uma repercussão maior. As manifestações foram mais assim de forma mais nítida, né? Quanto à situação que ele passou. Mas assim, vamos lá. O que acontece? Quem está errado nessa situação? E quem está certo? Se é que existe algum lado certo nessa situação. Vamos lá. Errado. Primeiro, diretoria do Corinthians. Errado porque ele sabia da situação. Eles foram lá e apostaram no Cuca. Como falei, o Cuca é um bom treinador? Sim, ele é. Teve bons trabalhos com títulos importantes na carreira dele. Ok. Ponto final. Ok. Agora, a diretoria, sabendo do caso a qual ele estava sendo repercutido, que dava à tona, que todo mundo já estava fazendo manifestações contra a vinda dele para o Corinthians, mesmo assim, eles foram lá e apostaram no Cuca. Foi uma aposta errada por conta da situação. Ok,
mas a diretoria buscou um nome de peso para poder trazer para o time. Porque assim, eles apostaram no Lázaro, que era o auxiliar do Tite, e não deu certo. O Corinthians não engrenou e acabou demitindo, depois da derrota para o Argentinos Júnior para a fase de grupos da Libertadores. Ok, aí foi buscar o Tite já, desculpa. Eu tô com o Tite já é um assunto posterior. Mas assim, ele foi buscar o Cuca, que tava desempregado, né? Tava ali livre no mercado, para poder assumir o time. Ok, buscar o nome de peso e foi lá buscar. Agora, quando você trabalha numa empresa, você é um gestor, dono mesmo, assim, e você faz uma entrevista com um empregado, geralmente, o que as pessoas buscam, geralmente? Principalmente, eu vou usar até um caso mais assim extremo, quando você passa no concurso público, a certidão de antecedentes criminais da pessoa. Se a pessoa tem um antecedente criminal, a pessoa nem contrata. Não dá essa situação. Eu sei que dependendo do caso, né, do crime que a pessoa comete, é meio que a pessoa fica preso a isso, né? A pessoa não consegue mais trabalhar, se ressocializar na sociedade é mais complicado, mas enfim, mas a pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu. Não pode passar a mão, mesmo que a pessoa seja famosa, seja uma pessoa que tem um nome na mídia, não. Se cometeu o crime, tem que pagar, tem que cumprir a pena. E o caso do Cuco é esse, né? Ele foi lá, se meteu nessa situação, foi condenado, então ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Entendeu? Então, a diretoria, sabendo dessa situação, foi lá e contratou o cara. Então, foi erro da diretoria, que já vem errando no planejamento. Porque, como eu falei, contratar o Lázaro, que não tinha nenhuma experiência como treinador ainda, era auxiliar do Tite, e já pegou em um abacaxi, né, em mandar um grande clube como o Corinthians, que tem uma torcida bem exigente. O Corinthians tem uma das torcidas que mais exige aqui no Brasil, então ele pegou um abacaxi, né? Então ele sabia da situação, foi lá assumir o Corinthians, mas não deu liga e acabou sendo demitido. Então houve um erro de planejamento da diretoria, que agora novamente errou, porque trouxe um treinador que já estava sendo massacrado pela mídia e principalmente pelos torcedores nas redes sociais, né? E trouxe sabendo do risco que estava tendo ali nessa situação. E erraram. Com isso, praticamente, novamente, eles comprometem o planejamento da temporada para o Corinthians. Porque agora eles vão ter que ir atrás de novamente um novo técnico, né? Aí no mercado que está livre, para poder comandar a equipe. E nisso, é novamente uma nova gestão, um novo planejamento, porque o técnico vai ter suas próprias mentalidades, tanto de jogo como de planejamento, contratações, enfim. Não vem só o técnico, vem uma comissão técnica junto com ele. Então tudo começa praticamente do zero. E na fase que o Corinthians está, é meio complicado, né? Porque o Corinthians já está numa fase de confrontos importantes. Por exemplo, passou do Remo agora, que foi no sufoco, né? Mas passou. E agora vai ter um jogo importante agora, se eu não me engano, na próxima quarta, que é um jogo chave no grupo do Corinthians. Porque se o Corinthians perder, fica muito difícil o Corinthians seguir na Libertadores, né? No caso, passar para as oitavas de final. Então é uma questão realmente muito delicada que o Corinthians está vivendo, por conta da situação de que a diretoria teve um mau planejamento. Que se não tivesse visto logo o Cuca, dizer, não, vamos contratar o Cuca porque tem essa situação, vamos logo procurar um alvo, no caso um técnico, mais certo, que vai trabalhar com o clube, que vai trazer uma certa paz para a equipe, para poder a gente trabalhar e assim a gente conseguir alcançar os resultados que a torcida exige da gente. Então a gente vai não se focar nesse nome, mas não, fizemos uma aposta errada e acabou dando que dando, né? Ok, então erro da diretoria nessa questão de planejamento, que já vem errando há um bom tempo. Ok. Outra coisa, como falei, o Cuca
ele fez certo em se demitir? Sim, fez certo. Por quê? Porque ele estando ali na frente do Corinthians, ele ia cada vez mais ter mais pressão ainda. Porque a torcida não ia deixar ele quieto. E outras pessoas da mídia ali também iam ficar perseguindo ele. Então ele não ia ter paz para trabalhar. E no ambiente onde você não tem paz para você exercer sua função, fica muito difícil você ter um bom rendimento, entendeu? Então o Cuca não ia conseguir trabalhar naquele ambiente. Então, e também, ele também tem a questão dele se expor demais. Ele estando aí na mídia, ele estava se expondo, então ia estar complicando mais ainda o nome dele ali. Então já tinha a situação mais delicada dele ter sido condenado, de o nome dele estar vinculado a um crime gravíssimo, e ele estando ali na mídia para todo mundo dar o tapa, né, como falam, ele tá dando a tapa dele a cara quando ele tá na frente de um grande clube, principalmente de massa como o Corinthians. Então ele tá dando a cara dele a tapa. E ele tá à mercê de várias críticas. Obviamente ele não aguentou, porque realmente as críticas foram muito grandes por todos os lados. E uma questão pessoal, né, da família dele foi lá e dizer, ó, então larga, vem resolver teus problemas pessoais. Aí você vê o que você faz na sua carreira, né? Se você continua, se você se aposenta, enfim. Você vê o que você faz, mas sai daí, porque senão você vai apanhar mais do que bêbado em final de festa. Assim posso dizer. Então ele acertou em sair. Acertou em sair, ele tem que ver o que ele vai fazer da vida dele. Ele também tem que arcar com as consequências dos atos dele. Então, ele fez certo. Ele fez certo de largar a equipe. Até também, para também não comprometer o próprio clima do Corinthians, né? Porque a torcida também tem que entender o seguinte. Como eu falei anteriormente, o Corinthians está numa fase decisiva na temporada. O Corinthians não vem jogando tão bem, apesar do jogo dessa última quarta-feira, a equipe ter melhorado um pouco mais o futebol, mas mesmo assim não foi um futebol que foi bonito de se ver, né? Tiveram raça, teve alguns jogadores que jogaram bem, que apresentaram uma melhoria, né, com o Cuca, mas mesmo assim não foi ainda um futebol que agrade a torcida. Então, o Cuca estando ali, o clima ia ser muito ruim, ia ser pesado. E isso daí, querendo ou não, isso reflete no campo, porque, como eu falei, quando você está em um ambiente onde você não tem uma paz ali para você trabalhar, você não consegue exercer sua função, você não consegue trabalhar direito. No caso do jogador de futebol, tem toda essa pressão, por mais que não seja de forma diretamente para ele, mas de forma indireta, para o clube, né? Então, traz uma questão realmente de peso para eles. Então, se o Kaká permanecesse na frente do clube, eles iam sentir essa pressão também. Ia ser ruim para eles. E nesse momento que eles estão aí na temporada, podia refletir em eliminações fechatórias, né? E perca de renda, né? Porque, por exemplo, na Copa do Brasil, que é um dos torneios que tem aqui no Brasil, que mais, talvez até da América, né? Que mais seja rentável para os clubes. Então, quanto mais você vai passando de fase até chegar ao tão sonhado título, você ganha uma boa bolada. Então, pro Corinthians, né, e para a diretoria, ser eliminado de forma antecipada é um prejuízo muito grande. Então, se o Cuca permanecesse no cargo, poderia provocar um clima ruim, que ia refletir nos jogadores. Os jogadores não iam ter aquele rendimento que se espera deles e acabariam tendo resultados ruins, como já haviam tendo, né, ao longo dessa temporada. E outra coisa, eu acredito, minha opinião, né, assim, eu acho, meu achismo, né, assim posso dizer, que os jogadores nesse jogo aí do Remo, contra o Remo no caso, eles jogaram pelo Cuca, né, porque eu acho que o Cuca já tinha comunicado aos jogadores que iria sair. Eu acho isso, porque eles já tinham rolado até um vazamento, né, que até o Neto, né, tinha recebido do Vampeta, que o Cuca tinha comunicado que ele não ia permanecer no Corinthians, ele ia sair. Mas isso foi uma situação legal do Cuca, que ele simplesmente não abandonou a equipe assim,
larguei tudo pronto. Vocês que se virem aí, tem um jogo contra o Remo, que é decisivo, vocês perderam o primeiro jogo de 2-0, então vocês se virem. Não. Ele foi lá e disse, não, beleza. Eu vou sair, mas eu vou sair depois do jogo contra o Remo. Porque se eu vou sair por cima. Eu vou sair classificando a equipe. E foi assim, né? Então os jogadores possivelmente compraram a ideia dele, como se fosse um último jogo que ele fizesse à frente da equipe. E jogaram, né? Jogaram com raça, jogaram com dedicação e conseguiram reverter o resultado. Realmente foi no sufoco, foi nos pênaltis. A torcida do Corinthians esperava que fosse no tempo normal, foi mais sofrido do que todo mundo imaginava, mas conseguiu se classificar. E nisso, depois do jogo, o Cuca foi e comunicou a sua saída. Então, em si, o Cuca ele, já tinha comunicado para os jogadores, um achismo meu, e os jogadores jogaram por ele. Tanto é que depois que fizeram os gols, né, foram comemorar, foram lá abraçar ele, dar aquele apoio, né. Então, eu acho que isso aconteceu, né. Então, assim, eu acredito também que a torcida criou também um clima muito ruim pro time, né. Assim, reivindicação, manifestação contra esse ato é válido, sim, é válido, ok. É uma situação realmente, como eu falei, delicada, que realmente precisa ser combatido, precisa ser punido com os rigores da lei para quem comete, mas também tem que ser de uma forma preponderante, porque quando você faz todo esse clima, cria esse clima todo aí que estava gerando no Corinthians, você não está somente visando somente o treinador, no caso o Cuca, né? Você também vai criando um clima ruim para a equipe, porque, como falei, com essas manifestações, com essas reivindicações, enfim, todo esse clima criado pela torcida, isso cria um clima ruim, um clima pesado para a equipe, que se vê pressionado também, que já vinham sendo pressionados por conta dos resultados, né? E mais tendo mais essa pressão ainda por conta de todo esse clima gerado é complicado. Então poderiam ter prejudicado também a equipe, né? Deu certo contra o Remo, né? A equipe abraçou o Cuca, né? E fizeram um último jogo que foi realmente para jogar, dizer, não, a gente está contigo, vamos lutar até o final e vamos te dar pelo menos uma alegria final. Aí depois você sai. Então foi mais ou menos isso. Então deu certo, mas poderia dar errado, né? O clima ruim poderia pesar lá no vestiário, eles poderiam não entrar com a cabeça tão focada assim por conta dessa situação, porque tem isso também, tem um lado mental também, lado psicológico do jogador, que se não tiver bom, o time não rende, o jogador não rende aquilo que ele se espera dele, entendeu? Então poderia dar um resultado inverso do que a torcida esperava, entendeu? Então poderia dar também muito ruim por conta disso. Como falei, reivindicação, manifestação é válida sim, desde que não haja violência, tá bom? Sem violência. Mas se manifestar assim contra uma coisa que você não gosta, simplesmente num clube que você gosta, né, que você ama, é válido, sim, com certeza. Você quer ver o seu time sempre bem e sempre ligado com coisas boas, né? Não com coisas ruins. Então é válido. Mas eu acho que pelo momento, acho que foi um certo exagero por parte da torcida em criar um clima pesado no vestiário, como tava, porque dava para sentir que tinha um clima pesado ali, entendeu? Mas como falei, deu tudo certo, o Corinthians se classificou, o Cuca fez certo, saiu fora, porque ele tem que cuidar da parte pessoal dele e também, como falei, sem passar a mão na cabeça de ninguém, porque seja famoso, seja pessoa comum, quem cometeu o crime tem que cumprir a pena, tem que ser preso, porque a gente também tem que usar como exemplo, porque é o seguinte, já dizia minha irmã, minha mãe, mais vó, você demora anos para você construir seu nome, demora anos, principalmente quando você é profissional, demora anos para você construir um nome de sucesso. Agora, demora um segundo para você destruir tudo, entendeu? Então, se você comete um ato, somente um ato, mas esse ato for grave, acabou. Você destrói a sua carreira, destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói as pessoas que gostam de você, que amam você por conta de bobeira sua.
E jogador de futebol tem que ter o seguinte. Eu sei que não tem, acho que meu canal é bem pequeno, né? Não tem um alcance tão grande, mas assim, para as pessoas que pretendem ser jogadores de futebol, e se tiver jogador de futebol também, pense muito bem nos atos de vocês. Porque é o seguinte, não é porque vocês são famosos, que vocês têm dinheiro, que vocês têm mídia, que vocês podem sair fazendo tudo. Não é desse jeito. A nossa sociedade tem regras. Por mais que a nossa justiça aqui no Brasil seja falha, a gente tem regras. E também pense na carreira de vocês, porque às vezes tem muito jogador que é promissor, não só jogador, tem muito profissional em si, isso falando de modo geral, que é promissor, que é dedicado, que tem uma carreira que é de sucesso, mas acaba pecando por conta de se achar muita coisa, por ser famoso, e acaba fazendo besteira. E nessas besteiras, isso daí acaba prejudicando sua vida por completo, entendeu? Você fica marcado por resto da sua vida, principalmente na época que a gente está vivendo, de rede social, de mídias sociais assim, internet, em que as informações chegam muito rápido e, como faz, se está na internet, é difícil sair, porque as pessoas compartilham, as pessoas sempre ficam lembrando, então se você for marcado, já era. Então, quando você for fazer um ato, pensa apenas umas 10 vezes antes de você fazer. Ah, o fulano ali tá me chamando de fazer tal coisa. Pensa se isso vale a pena. Pensa se isso realmente vai acabar com a tua carreira. Porque você realmente tem família, tem esposa, tem mulher, tem filhos. E com certeza eles não vão se agradar de você fazer uma besteira que também vai levar a todos pro buraco. Por uma escolha sua. Entendeu? Então pense bem, tá bom? Depois dessa fase motivacional, né? Nessa lição de moral, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi o caso que eu queria comentar, né? O Corinthians já está em busca de um novo treinador. Inclusive, estão até falando em Rogério Ceni, né? Eu sinceramente não acho que o Rogério Ceni vai comandar o Corinthians por conta da situação dele ter história com o São Paulo. Mas enfim, né? Nunca se sabe. É assim, tomara que o Corinthians ache um bom treinador aí no mercado e que volte aos eixos que é. Porque a torcida do Corinthians merece realmente respeito, merece principalmente uma direção que respeite o torcedor, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para me apoiar, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no... Desculpa, de se inscrever no canal. Eu sei que muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Então dê essa força pro canal, tá bom? Pra gente crescer a cada dia. Tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até uma próxima!